Fala pessoal, me chamo José Lopes, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Hoje eu vou retomar um projeto que eu comecei há algum tempo atrás, que é a leitura comentada desse grande livro, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do teólogo norte-americano Roger Olson. Esse livro vai tratar de desmistificar 10 mitos a respeito da teologia arminiana. Eu já comentei sobre os 8 primeiros mitos. Hoje eu quero falar sobre o 9º mito. Esse livro é um livro excelente, talvez, pelo menos dos que eu já li, seja o melhor livro de teologia arminiana em língua portuguesa. É um livro também que abriu caminho para uma série de novos autores brasileiros que começaram a publicar livros a respeito da teologia arminiana. E isso deve-se muito ao trabalho da editora Reflexão, que tem dado uma contribuição magnífica à teologia arminiana aqui no Brasil. O mito número 9, que comumente é usado pelos que não são arminianos para retratar o sistema arminiano, fala do seguinte: a teologia arminiana nega a justificação pela graça somente através da fé somente. É muito comum, você já deve ter ouvido, alguém dizer que o sistema arminiano ensina que a salvação não é pela fé somente, é também pela obra. Os que dizem tal coisa entendem que, a partir do momento que a teologia arminiana ensina que a salvação é por meio da fé ou pela fé, esses entendem que o sistema arminiano estaria tirando a exclusividade do mérito da salvação que pertence a Deus e, de certa forma, repartindo esse mérito ao ser humano. No entanto, isso não é verdade. Os arminianos clássicos, eles defendem sim a justificação única e exclusivamente pela graça. Os arminianos clássicos entendem que o ser humano não tem nenhum mérito pelo fato de crerem no sacrifício de Jesus Cristo. É importante lembrar que o arminianismo, ele entende que o ser humano ele é depravado, ele está distante de Deus no seu estado natural. E é a partir da graça preveniente, e eu deixo aqui na descrição do vídeo um link falando sobre um livro, Graça Preveniente, do Valmir Nascimento. É uma teoria, é uma doutrina, melhor dizendo, basilar da teologia arminiana, e essa graça preveniente é a que libera o livre-arbítrio do ser humano, é o que tira as escamas dos olhos do pecador, para que aí, a partir desse momento, o ser humano possa escolher se submeter ao Evangelho de Cristo ou resistir. Mas entenda que o primeiro passo é dado por Deus. Deus é quem busca o pecador. Então o ser humano ele não tem nenhum mérito nisso. Armínio ele entendia que a fé ela era uma qualidade e é também um ato. Qualidade na medida em que ela é concedida graciosamente por Deus. E um ato na medida em que o ser humano não resiste, submete-se ao Evangelho de Cristo. John Wesley também entendia que a salvação era pela graça somente, pela fé somente. Armínio, ele também entendia e defendia a doutrina forense da imputação da justiça de Cristo. Como assim? Todo ser humano ele vai comparecer, ele comparece diante do tribunal de Deus e Deus declara esse ser humano justo na medida em que ele crê no sacrifício de Cristo. Mas ele não é justo por causa da sua obra, ele não é declarado justo por causa da sua fé. Ele é declarado justo porque a justiça de Cristo, esse sim, o único justo, a justiça de Cristo é imputada ao crente. E é nisso que o cristão, que o regenerado, crê. A fé do cristão não é a fé na sua própria fé. É a fé na justiça de Cristo. É a fé no sacrifício de Cristo. É a fé de que sozinho ele não poderia ser salvo. Que a salvação ela é única e exclusivamente uma obra da graça de Deus. Sabendo disso, é muito importante salientar que a teologia arminiana ela está de acordo com a teologia reformada. Aliás,
alguns dos irmãos calvinistas, eu chamo de irmãos calvinistas porque eu acredito que eles são sim meus irmãos em Cristo, apesar de que alguns calvinistas não entendem que os arminianos sejam seus irmãos, mas aí é problema deles. Alguns irmãos calvinistas acabam querendo ter exclusividade do termo reformado. E Roger Olson explica também nesse seu livro que a teologia arminiana é sim também uma teologia reformada, porque até o Sínodo de Dort, a teologia reformada, ela convivia com essas duas tradições. O monergismo, que é o lado dos calvinistas, e o sinergismo, lado dos arminianos. Por que até o Sínodo de Dort? Porque a partir desse sínodo, os arminianos são considerados hereges, são condenados, mais por questões políticas do que por questões teológicas. Mas isso seria necessário um outro vídeo para explicar esse fato. Então, a teologia arminiana é sim uma teologia da graça, é sim uma teologia reformada, tanto que na Holanda hoje existe uma igreja arminiana que faz parte do Conselho Mundial de Igrejas Reformadas. E ela está de acordo sim com a teologia, com a tradição reformada. Interessante, como eu já falei, que antes do Sínodo de Dort havia essas duas tradições e a tradição sinergista dos arminianos ela é muito mais antiga do que a tradição monergista. Nos 3 primeiros séculos, quase que unanimemente, se não unanimemente mesmo, a tradição cristã ela era sinergista. A partir de Agostinho é que nós vamos ter o monergismo que vai culminar mais na frente com o calvinismo. Mas isso é uma outra história. Então, obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo e aguardo você nos próximos vídeos. O próximo vídeo com o último mito desse livro maravilhoso e no último vídeo eu farei o sorteio dessa obra. Então, fique ligado, se inscreva para não perder o sorteio. Ok? Até a próxima e vamos ler porque ler é preciso.